Você está ouvindo de fundo André Valadão e Diante do Trono ao Vivo. A nossa palestra de agora, o vinho na Bíblia. Palestra elaborada por Robson Renato Pellegrino, discípulo de Deus da Igreja do Sétimo Dia. Igreja de Deus, Sétimo Dia. A paz contigo, querido irmão videoconferencista, e você que está vendo nossas conferências também, a todos, a paz convosco. Vamos seguir agora as escrituras um pouquinho, vamos analisar. É pecado beber bebida alcoólica, mas muitos crentes por aí, evangélicos, defendem o vinho, falam que pode beber o vinho com álcool. Vamos analisar, porque nós vamos a verdade suprema. A verdade suprema, nós usamos a Bíblia, nada mais. Não tem livro de profetisa, livro de profeta, livro do raio culpata. Só as escrituras, hebraica e grega, que é a nossa regra de fé. Então analisemos a palestra que eu fiz. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Provérbios 4:18. Deus, assim como Ele permitiu a poligamia, tolerou a poligamia, o incesto no começo, onde os filhos tinham filhos com os pais, com tia, com prima, com mãe, etc., com pai. Deus permitiu comer a carne, também tolerou animais limpos. Então vamos analisar. Um conceito bíblico expresso de forma clássica, no texto acima, que a luz é progressiva, a santificação é obra de uma vida e o conhecimento aumenta cada dia para o povo de Deus. Muitas verdades que no passado eram conhecidas apenas parcialmente, até virtualmente desconhecidas, foram crescendo e se tornando mais compreendidas pelos servos de Yahvé. Da mesma forma que Yahvé tolerou o uso de bebidas fermentadas, suportou também a escravatura como um mal contingente passageiro. Mas é evidente na Escritura que o escravismo não era e nem é parte do plano ideal de Yahvé, que quer que todos os homens sejam irmãos e não busquem ser servidos, mas servir. Embora tolerando, Deus deu leis para regulamentar a prática até que o ideal fosse atingido. Veja Êxodo 21, 16 e 20, Efésios 6, 9, Colossenses 4, 1. Mais uma vez eu volto à mesma frase. Quando citar as escrituras, aperte o pause do seu PC, do seu notebook, do seu DVD e leia as escrituras, depois aperte play e volte. Outros exemplos de práticas que Deus tolerou são o divórcio, como eu disse, a poligamia, que conforme é declarado na Bíblia, não fazem parte do plano ideal de Deus, não tinha isso no Éden. Por isso ele deu leis que regulamentavam e restringiam essas práticas, tão em voga, até legalizadas nos dias bíblicos entre as nações pagãs. O seu povo teria que aprender, depois de 4 séculos de escravidão, em estado semi-bárbaro, os rudimentos da palavra de Deus até atingir o ideal de Deus. Êxodo 20, de 7 a 11, Deuteronômio 21, 10 a 17, Malaquias 2, 12 a 16. O próprio Yeshua, o próprio Jesus, refere-se ao divórcio como tolerado, em razão da dureza dos corações dos judeus, israelitas. Mas disse Salvador no princípio, não foi assim. Mateus 19, de 4 a 8. Bom, vamos voltar de novo às bebidas, né? Porque já não estou falando nada de poligamia, não estou falando de divórcio. Quem quiser ver, que veja minhas outras palestras. Fala sobre divórcio e poligamia. Só falo sobre as bebidas. Male, só mostrei para vocês verem o que foi permitido por tolerância. Deus também tolerou as bebidas no passado. Males e bebidas fermentadas. Deus também tolerou as bebidas fermentadas. É evidente pelas experiências com viciados que, segundo especialistas na área de recuperação de alcoólatras, a maneira mais segura de evitar o vício é não tomar o primeiro gole. Yahvé jamais sancionaria um hábito que, mesmo em seu moderado uso social, é responsável pelas mais dramáticas e terríveis estatísticas no que se refere à degeneração da mente, corpo e espírito dos homens. Professo
seguidores da palavra de Deus, crentes e evangélicos por aí, jamais admitiram envolver-se com a guerra, pelos seus erros e mortandade, e, no entanto, apoiam o uso moderado de bebidas alcoólicas, sem considerar que as mortes por imprudência nas estradas e no trabalho, nas portas de muitas casas também, onde se brigam, nas festas de fim de ano e outras festas de aniversário, montam um número anual maior do que a de muitas guerras, deficientes mentais, filhos de ex-beberrões, que eram antigamente bebedores sociais, são agora alcoólatras pinguços, lares esfacelados, invalidez, desemprego, há centenas e milhares, além de outros males. Tudo isso causado, na maioria dos casos, por pessoas que bebiam socialmente. No fim de semana, um golinho por dia, possivelmente consideravam-se moderadas. Mas sabemos que a bebida, o álcool, ou seja, pinga, vinho, cerveja, qualquer bebida alcoólica, é igual a maconha. No começo, o mano chega, fuma uma maconhazinha no final de semana, depois 2, 3, depois começa a fumar na semana e fuma o tempo todo. Assim a bebida também. O fumador de crack fuma só uma vez. E o que acontece? Depois fuma 2, 3, 4, vai fumando direto. Então nós vemos que até o álcool, como as drogas proibidas, começa a viciar. Considerado doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo ainda está em expansão porque muitos até religiosos sancionam doutrinariamente o seu uso. Brincar com um copo desse vírus maldito, satânico, a brincar com veneno. Portanto, devemos ter em mente que o uso de qualquer quantidade de bebida alcoólica é um perigo de crime contra si próprio e contra o seu próximo, e ainda ficar aquém do ideal da Escritura, nesse particular, como veremos daqui a pouco. Vamos ver a bebida na era hebraica, no Antigo Testamento. Ponto importante, a questão do uso de vinho alcoólico e outras bebidas fermentadas, naturalmente, bem como a tolerância de Deus, quanto a essa prática, diz respeito aos hábitos e recursos alimentares dos tempos hebraicos. É claro que não dispondo das modernas técnicas de engarrafamento de sucos, sem geladeiras, sem conservantes como temos hoje, e sem embalagens apropriadas, toda uma produção de sucos e sumos estavam sujeitos ao processo natural de fermentação. Os odres, recipientes de couro costurado, rapado por dentro, vaso de barro, madeira ou metal não impediam a ação de bactérias. Bebiam, pois, vinho sem fermentar, quando ainda novo, recém-espremido das uvas, chamado na era hebraica de tirosh, ou vinho novo. Essa palavra aparece 38 vezes nas escrituras hebraicas. A bebida consumida tempos depois de já fermentada naturalmente, ou que se foi fabricada em processo de fermentação, era denominada normalmente de shekar, usada 23 vezes na era hebraica. Para bebidas em geral, fermentadas ou não, era usado o termo yain, indistintamente, e que aparece 140 vezes na Bíblia hebraica. Então nós vemos que na época dos judeus, dos hebreus, na época de Noé, ou seja, nas escrituras hebraicas, antes da vinda do Messias, se tinha o tirosh, o vinho novo, o suco de uva sem fermento, e o shekar, que era o vinho fermentado. A própria necessidade de uma bebida nutritiva e a carência de técnicas e recursos de conservação modernos obrigava-os a terem na fermentação natural da bebida uma necessidade e mal necessário, uma vez que o grau alcoólico nessas bebidas trazia embutido o problema do vício do alcoolismo, embriaguez e suas consequências morais, físicas e espirituais. Por isso, o ideal era não usá-las, as bebidas alcoólicas, a exemplo dos recabitas, povo abstêmio que vivia entre os israelitas e cuja virtude e lealdade foi ressaltada pelo próprio Yahvé. Jeremias 35, 2-5. Por outro lado, a fermentação era um bem, pois tinha para as bebidas a função de provavelmente único e universal processo de conservação para os sucos, sem a deteriorização total, como é o caso de muitos xaropes vendidos hoje em dia.
Era, pois, um mal necessário mais um mal. Justificava-se desse modo o ideal de Yahvé na declaração do sábio em Provérbios 23, 31 a 35. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Não se deve nem mesmo desejá-lo. Olhando, não olhes, porque no seu fim morderá como a cobra e como o basílico picará. E continua o sábio Salomão: olharás mulheres estranhas e teu coração falará perversidades. Dirás: espancaram-me, bateram-me, mas quando acordei beberei outra vez. Que desfecho terrível, não é? Para um simples olhar, é certamente o primeiro gole. São esses os passos para o vício: olhar, experimentar a despeito das consequências, beber outra vez. Cada vez o corpo pede mais. Sabemos que os alcoólatras, nunca o álcool sai do sangue do organismo. Por isso que ele nem pode olhar no copo, como fala aqui em Provérbios 23, 30 a 35. Não estamos sujeitos aos hábitos mantidos pela dureza de corações e a atraso em que viviam os homens do passado. Não estamos obrigados a sofrer a limitação dos recursos de técnicas de conservação como eles. Não precisamos nem devemos correr o perigo de consumir tais bebidas alcoólicas, mesmo porque atualmente, em sua grande maioria, passam por processos industriais de fermentação e destilaria, o que aumenta artificialmente em muito o teor alcoólico da bebida. Concluímos até aqui que se as bebidas naturalmente fermentadas eram na antiguidade a única forma de se estocar sucos, sendo uma necessidade daqueles tempos, apesar de suas consequências prejudiciais à saúde, constitui-se hoje, para nós, um uso desnecessário. Contrário à luz que temos, temerário e perigoso, mas ainda considerando-se a destilação que aumenta o seu grau alcoólico. Tal costume não concorda e contraria as Escrituras, submetido ao qual todos os usos e práticas da igreja devem estar em harmonia sob pena de contradição. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Somos o templo de Deus e nada que o contamine, prejudique ou ponha em risco deve ser usado. A música de fundo é André Valadão diante do trono, ao vivo. O que eu fico muito horrorizado, hoje até nas sinagogas, na hora do Havidalah de Shabbat, no culto para entrar o sábado ou na despedida do sábado, os judeus bebem bebidas alcoólicas. E nas sinagogas, os rabinos usam vodkas até de 48 graus de álcool, imaginem só. E ainda pedem a bênção de Deus na bebida alcoólica. Mas eu mostro aqui, ó, eu vou falar para vocês, hein? Eu vou falar para vocês. Presta atenção, muita atenção nesse momento. Presta atenção, mostra aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Ela repreende, ó, referências bíblicas contrárias às bebidas fermentadas. Veremos agora mais alguns textos que colaboram à recomendação de não usar bebidas fermentadas. Vinho e a bebida forte fazem errar e desencaminhar até o sacerdote ou profeta. Isaías 28, 7 e 8. A maldição para os que se seguem a bebedice. Isaías 5, 11. Outra maldição para os que dão bebida ao seu próximo. Abacuque 2, 15. Então essas pessoas que bebem, pagam cerveja, pinga para os outros nos botecos, ou compram cerveja nos aniversários, nos lugares dão para as pessoas, dão bebida para os outros, são amaldiçoadas por Deus. As bebidas alcoólicas são escarnecedoras e alvoroçadoras. Provérbios 20, 11. Quantas mulheres que bebem ficam verdadeiras meretrizes, prostitutas devassas, falam besteiras quando estão bêbadas, não é verdade? Ficam levianas. Então nós vemos Provérbios 20, versículo 1. São escarnecedoras e alvoroçadoras. O ideal é nem olhar para o vinho, pois é traiçoeiro, quanto mais usá-lo. Provérbios 23, 31 e 32. O beberrão cai em pobreza. Provérbios 23, 20 e 21. Você pensa que é só o viciado em crack, heroína, maconha e outra coisa que rouba para comprar a droga?
O alcoólatra também rouba as coisas, rouba até as pessoas por aí para comprar seu álcool. Por isso cai em pobreza. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos o Espírito, Efésios 5,18. A bebida alcoólica é incompatível com o Espírito Santo, conforme deixa clara a conjunção adversativa. Mas o bispo não deve ser dado ao vinho. 1 Timóteo 3,3, Tito 1,7. Mas o bom mesmo é não beber vinho devido ao escândalo que pode provocar em outros. Romanos 14,21. A bebida está relacionada com as obras da carne. Gálatas 5,21. Normalmente, os que hoje são bêbados não começaram com a intenção de ser. Cuidado! Os bêbados não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. Foi no primeiro gole que ficaram alcoólatras. Porque o corpo cada vez mais pede a droga. A bebida era incompatível com o serviço a Deus, hein? Os encarregados, os levitas e atividades no santuário não podiam beber. Veja Levítico 10:9. Mesmo no conceito liberal da mãe do rei Lemuel, Provérbios 31:6, os que ministravam a justiça e os nobres não deviam beber. Provérbios 31:4 e 5. Em Provérbios 31:6, acha-se a opinião da mãe do rei Lemuel, e não uma posição divina. Foi a mãe dele que falou, não uma posição divina sobre o assunto. Os amigos de Jó, embora piedosos, também deram opiniões religiosas equivocadas pelo que foram repreendidos por Yahvé. Jó 42:7-9. Miqueias adverte que um povo mau teria profetas falsos e mentirosos, que defenderiam o vinho e a bebida forte. Miqueias 2:11. O vinho e o mosto tiram a inteligência. Oséias 4:11. Pessoas dadas ao vinho, a pinga, a cerveja, as bebidas alcoólicas são desleais, soberbas e não se contêm. Abacuque 2:5. Vou falar, dá até falta de ar, hein? Tantos versículos nas escrituras aí para mostrar que bebida não é para se beber. E ainda tem crente sem vergonha, evangélico sem vergonha aí, ó. Da congregação, não sei do que lá, que usa o véuzinho na cabeça, congregação dos quantos aí? A congregação dos glórias. O que acontece? Dizem que são cristãos e não são baita de beberrões. Tem aí o salão, os testemunhos aí, o salão, também enchem a cara. Os padres e os católicos enchem a cara, os judeus. Será que é isso que é o povo de Deus? Não. A igreja de Deus não se dá a bebida. Ela é abstinente. Aqueles que desejam fazer a vontade de Yahvé devem abster-se do uso, mesmo moderado, mesmo beber socialmente. Não devem beber bebidas alcoólicas, considerando as seguintes razões: a luz que temos, o ideal de Deus e os males e perigos desse hábito. A total abstinência é a posição a ser assumida por aqueles que estão preparando o caminho para a volta do Senhor, que prega o reino vindouro, como foi João Batista, Lucas 1:15. Entende-se, pois, que Yeshua, Jesus, nas bodas de Caná transformou a água em vinho novo. E o que é o vinho novo, vamos lembrar? É o tiroche, não no vinho fermentado com álcool, shecar. Tá? E veja só, o tiroche, que Jesus transformou a água em vinho, suco de uva sem fermento, na era hebraica, que fala na era hebraica, no Antigo Testamento, o tiroche que Jesus fez, o suco de uva em vinho sem fermento, que está na estrutura grega, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o puro suco de uva e vinho de melhor qualidade, suco puro, o tiroche. Em função dos argumentos acima apresentados, a passagem de Deuteronômio 14:26 a mais uma cena do hábito tolerado por Deus, apesar das consequências ou por causa das contingências. 1 Timóteo, vamos ver, 1 Timóteo 3:8. É recomendada a moderação em reconhecimento ao perigo que a bebida oferecia. Entenderam? Em vista da resistência que a proibição sumária poderia provocar, essa opinião do apóstolo foi
moderada para restringir tal hábito. Conforme o texto deixa claro e não para sancioná-lo. Vou repetir, 1 Timóteo 3,8. É recomendada a moderação e reconhecimento ao perigo que a bebida oferecia em vista da resistência que a proibição sumária poderia provocar. Essa é a opinião do apóstolo, em vista da resistência que a proibição sumária poderia provocar. Entenderam? Então é complicado. Então nós vemos que o nosso Deus amado, Ele não quer que o seu povo amado fique bebendo, enchendo a cara. Olha só. Então nós vemos o que? Como eu disse. Muitos citam Deuteronômio 14, 26. Ó. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte. E por tudo que te pedir a tua alma, comeu ali perante o Senhor teu Deus, alegar tu e tua casa. E isso era no passado, mas vemos que depois que o Senhor Jesus veio, Ele mesmo tomou o tiroche, o suco de uva sem fermento. Deus permitia o uso da bebida alcoólica, o vinho, a bebida forte, porque se estragava os sucos. E na época, quando veio o Senhor Jesus, Ele falou, não, agora chega, mesmo que estrague as bebidas, compraremos o tiroche, o vinho sem fermento, sem álcool. 1 Timóteo 5,23. O vinho é recomendado para uso medicinal, conforme a crença do apóstolo, usado pouco com água e não puro como bebida de prazer. Esse texto não serve para defender o uso ou o vício da bebida. Então Paulo falava para tomar um pouco de vinho com água para o estômago, mas não era esse vinho hoje químico, com muito mais álcool e com enxofre, era o vinho com álcool daquela época. Conclusão, buscar nesse caso exemplos da Bíblia para justificar o consumo da bebida equivale a apoiar também o divórcio fácil, não o divórcio que Deus permite por causa do adultério, a poligamia, então você pode falar, vamos fazer a poligamia, a escravidão, vou ter um escravo, incesto, vou transar com a minha, muitos podem falar, vou transar com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô, não sei o que lá, com a minha filha. Então acontece. Então, está vendo que você vai fazer isso? Então não venha usar a Bíblia, a raça de víbora, para querer encher a cara. Deus teve um alvo da tolerância, mas hoje não mais. Porque hoje que a indústria, não devemos beber, com tudo hoje legal, para se conservar. Coloque também a Bíblia injustamente como corresponsável pelas tragédias decorrentes da indulgência com as bebidas fermentadas. Os costumes e práticas dos antigos, alvo da tolerância de Yahvé, não refletem necessariamente a vontade divina. O verdadeiro religioso jamais defenderá tal hábito. A paz convosco, lembre-se, breve Jesus voltará. Nossa música de fundo foi André Valadão, diante do trono ao vivo. E a palestra O Vinho na Bíblia, de Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus. Lembre-se, não se pode beber nem vinho, nem champanhe, nem cerveja e bebidas fortes. Lembre-se do estudo que vocês viram agora, pois vicia como as drogas proibidas. Breve Jesus voltará.